O que torna um faroeste tão controverso a ponto de ser proibido, protestado ou comentado em sussurros décadas depois? É o sexo, a violência, a raça ou o modo como esses filmes ousaram mostrar a América como ela realmente era e não como gostaríamos que tivesse sido? Da guerra de Howard Hughes contra os censores às revoluções sangrentas que sacudiram o mundo, estes são os filmes que quebraram todas as regras e deixaram o público chocado, ultrajado ou para sempre mudado. Prepare-se para cavalgar pelos 15 westerns mais controversos já feitos, cada um mais surpreendente que o anterior. Pronto para um confronto? O Fora da Lei, 1943. 1946. Vamos começar com o filme que praticamente inventou a controvérsia em Hollywood. Foram a loucura. Em um mundo onde até mesmo um vislumbre de tornozelo podia causar espanto, Howard Hughes decidiu apresentar a América ao decote de Jane Russell, e ele não foi sutil sobre isso. Isto não era apenas um western, era uma campanha de relações públicas disfarçada de um tiroteio. Hughes projetou um sutiã em forma de cantilever, espalhou a imagem de Russell em outdoors e desafiou os censores a fazerem algo a respeito. E eles fizeram. Grupos religiosos pediram proibições. Censores estaduais recusaram. A MPAA não deu seu selo e Hughes travou uma guerra com a imprensa. O filme deveria ser sobre Billy the Kid e o Doc Holliday, mas, sejamos honestos, ninguém comprou ingresso pelo enredo. Era tudo sobre Jane Russell, que da noite para o dia se tornou a garota propaganda de Hollywood. Indecência. Quando finalmente foi lançado em 1946, o escândalo já o tinha tornado imperdível. Os cinemas retiraram-no, grupos católicos protestaram e até um juiz de Maryland declarou o corpo de Russell uma tempestade de verão. Hughes não se importava. Ele se inclinou, usando todos os truques possíveis para manter o burburinho vivo. The Outlaw pode parecer manso agora, mas naquela época era o epicentro dos debates sobre sexo, censura e quem decidia o que é a América. A assistente. Apelidado de Lust in the Dust, Duel in the Sun é o que acontece quando você pega o melodrama clássico de Hollywood, aumenta a intensidade e adiciona todos os tabus possíveis. Jennifer Jones interpreta Pearl, uma órfã de raça mista enviada para um rancho no Texas, administrado por um patriarca racista. Gregory Peck, normalmente o herói íntegro, interpreta o filho mais novo degenerado que não consegue manter as mãos longe dela. O relacionamento deles é um emaranhado de violência, luxúria e melodrama, tudo ambientado sob o deserto escaldante, Sol. Este filme fez tudo o que o Código Reis dizia que os filmes não deviam fazer: relacionamentos interraciais, agressão sexual e desejo descontrolado. Os censores exigiram cortes. Grupos religiosos ficaram furiosos. A sedução de Pearl e repetidas agressões pelo personagem de Peck deixaram os críticos em frenesi, e com razão. Duelo ao Sol ultrapassou limites que não seriam cruzados novamente por décadas. Não há herói aqui, apenas vítimas e vilões. O estúdio teve que cortar o filme em pedaços apenas para conseguir lançá-lo, e mesmo assim foi banido em alguns lugares, protestado em outros e denunciado de púlpitos por toda a América. Desejo Humano tornou-se um aviso, não um elogio. No entanto, apesar de todos os seus pecados, Duelo ao Sol permanece um sonho febril, um filme que desafia você a desviar o olhar, mas não o permitirá deixar. É o excesso de Hollywood em seu estado mais perigoso, e ainda é uma das aventuras mais loucas que o gênero western já produziu. O Incidente de Oxbow, 1943. Procurando um western sem heróis fáceis, sem final feliz e um golpe social no estômago. Comentário? O Incidente de Oxbow é o seu filme. Esqueça os mocinhos de chapéus brancos e os bandidos de preto. Esta é a história do que acontece quando uma multidão decide que não precisa do lei. Henry Fonda lidera um grupo que sai para pegar ladrões de gado. Mas o grupo rapidamente se transforma em um bando de linchadores, movido pelo medo, suspeita e sede de justiça. Eles capturam 3 homens, lhes dão um julgamento de fachada, sob uma árvore retorcida, e os enforcam. A reviravolta. Eles eram inocentes. O verdadeiro assassino é revelado depois que é tarde demais. A mensagem não é sutil. Uma decisão errada impulsionada pela mentalidade de massa pode arruinar vidas e manchar toda uma comunidade. Lançado em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, este era o oposto dos filmes patrióticos que a América queria. Foi um fracasso de bilheteria, enfrentou censura e deixou os críticos inquietos. O público não queria se ver como vilão e The Oxbow Incident segurou um espelho. De qualquer forma, com o tempo, tornou-se um clássico pela sua honestidade. Um dos primeiros westerns a abordar os perigos do pensamento coletivo e da justiça vigilante. Sem tiroteios, sem redenção, apenas a pergunta: até onde você iria se achasse que
Ninguém iria impedi-lo. Johnny Guitar, 1954. Se você pensava que os faroestes eram todos sobre homens, poeira e cavalos, Johnny Guitar está aqui para corrigir a história, jogando o livro de regras pela janela. Joan Crawford estrela como Viena, uma dona de salão que não só usa as calças, ela é dona de toda a cidade. Sua rival? Emma Small, uma mulher severa e venenosa que quer ver Viena fora. A tensão entre essas duas ferve mais do que o deserto de Nevada. Sob a superfície, Johnny Guitar está carregado de subtexto, inversão de papéis de gênero, jogos de poder e o que os críticos agora reconhecem como um feroz romance queer codificado. Hollywood não sabia o que fazer com. Os censores atacaram, os críticos reviraram os olhos e o público americano estava confusos. Enquanto isso, na França, o filme foi aclamado como uma obra-prima, provando que às vezes é preciso um novo olhar para ver o que é revolucionário. As cores vibrantes do filme, o melodrama e o diálogo quase surreal transformaram-no em um clássico cult, amado por feministas, espectadores queer e por qualquer pessoa que goste de faroestes com um toque de caos. Joan Crawford batalhou com seus co-estrelas no set e na tela, consolidando sua lenda como a mulher mais dura de Hollywood. Hoje, Johnny Guitar é a prova de que o Oeste não foi conquistado apenas por homens com armas, mas por mulheres com coragem, estilo e uma recusa em seguir as regras. Shane, 1953. Shane não é apenas um filme, é o faroeste que assombra a sua infância. A imagem é icônica, um pistoleiro solitário cavalgando enquanto um menino grita seu nome em vão. Mas por trás de toda essa nostalgia está um filme que abalou censores, críticos e a própria ideia do que um faroeste poderia transmitir. A violência em Shane não é limpa ou heróica. É alta, chocante e final. Cada tiro é como um trovão, cada morte importa. O filme pergunta se você pode realmente escapar do ciclo de violência, ou se heróis como Shane estão condenados a vagar para sempre, carregando a mancha de cada homem que eles... Morte. A química entre Shane e Marion, a esposa do fazendeiro que ele ajuda, é ambígua o suficiente para dar o que falar. Na época, os censores estavam preocupados com seu impacto sobre as crianças, e grupos religiosos ficaram aflitos com a moralidade do... História. Shane está salvando o Oeste ou piorando a situação? A ambiguidade era o ponto. Gerações debateram se o filme celebra ou condena a violência. O que é certo é que mudou o gênero, para sempre, dando-nos um cowboy menos John Wayne e mais Hamlet, saindo de nossas vidas e entrando na lenda. Rastros de ódio, 1956. Você acha que John Wayne é sempre o herói? Pense novamente. Rastros de ódio é Wayne em seu papel mais complexo, interpretando Ethan Edwards, um homem que pode salvar sua sobrinha ou matar ela. Este não é o Oeste limpo e puro do passado. Em vez disso, a obra-prima de Ford mergulha na obsessão, racismo e o que acontece quando o ódio deforma tudo o que toca. A representação dos nativos americanos é preocupante pelos padrões de hoje, e mesmo na sua época, a violência do filme e o preconceito do personagem principal deixaram alguns espectadores desconfortáveis. Está Ford criticando Ethan ou deixando-o impune? Críticos e estudiosos ainda discutem. O filme não oferece respostas fáceis. O final, com Ethan emoldurado em uma porta, parte da família, mas não bem-vindo dentro, é uma das imagens mais poderosas do cinema. História. Quando Rastros de Ódio estreou, o público não sabia o que pensar. Agora é aclamado como uma realização imponente, estudado por sua beleza e condenado por suas lacunas. O debate é o ponto. É um faroeste que força você a perguntar: e se o herói é o verdadeiro perigo? O Homem que Matou o Facínora, 1962. Às vezes, a lenda é realmente melhor que a verdade. O filme O Homem que Matou o Facínora, de John Ford, é sobre as histórias que contamos a nós mesmos, sobre quem é herói, quem é vilão e o que realmente aconteceu. Jimmy Stewart interpreta Ransom Stoddard, um advogado de temperamento calmo, cuja reputação é construída na crença de que ele matou o notório fora da lei Liberty Valance. O porém, ele não. Foi Tom Doniphan de John Wayne quem puxou o gatilho. A cidade prefere a lenda à verdade complicada. E o filme faz você questionar todos os mitos que já acreditou sobre o Oeste. Os críticos ficaram perplexos. Os espectadores esperavam mais um épico de tiroteios. E, em vez disso, receberam uma meditação sobre relações públicas, política e a reescrita da história. Quando a lenda se torna fato, imprima a lenda, diz o jornalista local. E assim, o filme satiriza todo o gênero. Este foi um western que ousou dizer que a história é escrita pelos vencedores. E às vezes, os vencedores são mentirosos. É um filme sobre arrependimento, amor perdido e como a verdade pode desaparecer sob uma montanha de lendas. Desconfortável à sua própria maneira, O Homem que Matou o Facínora é agora visto como uma das maiores desconstruções do mito americano. Um homem chamado Cavalo, 19.
1970. Antes de Dança com Lobos, se quer sonhar com a narrativa do Salvador Branco, havia Um Homem Chamado Cavalo. Richard Harris estrela como um inglês capturado pelos Sioux, torturado e eventualmente assimilado à sua cultura após sobreviver a uma brutal e infame iniciação com garras de águia e perfurações no peito. É sangrento, dramático e garantido para fazer você recusar. A controvérsia veio rápida e furiosa. Críticos nativos americanos criticaram o filme por inventar costumes e escalar atores brancos em papéis de nativos. O movimento indígena americano organizou boicotes, fez piquetes nas estreias e criticou o filme por reduzir a vida indígena a um espetáculo exótico. No entanto, a controvérsia não prejudicou a bilheteria. O filme foi um sucesso, gerando continuações e ainda mais protestos. Um Homem Chamado Cavalo ainda provoca debate. É uma tentativa honesta de retratar a cultura nativa ou apenas mais uma fantasia de uma perspectiva branca? Seu legado é confuso, mas as questões que levanta sobre identidade, respeito e apropriação cultural são tão urgentes agora quanto eram então. Five Savage Men, 1971. Se você acha que todos os faroestes controversos são da Era de Ouro de Hollywood, Cinco Homens Selvagens está aqui para provar o contrário. Este pesadelo de Grindhouse é infame por ultrapassar todos os limites. Agressão sexual gráfica, violência inabalável e um enredo que se assemelha mais a um filme de terror de vingança do que qualquer coisa que John Wayne tocaria. O filme começa com um massacre de diligência, seguido pela brutalização de sua jovem sobrevivente feminina, interpretada por Michelle Carey. Ela é resgatada por um guerreiro Apache, mas a parceria que se segue é uma resposta crua e raivosa a todos os contos de vingança ocidentais higienizados. Não há heroísmo, apenas sobrevivência e fúria. Os críticos não sabiam o que fazer com isso. O público ficou horrorizado. O filme foi enterrado durante anos, aparecendo em sessões à meia-noite e festivais de exploitation. Se você quer um western que realmente vai te perturbar, Five Savage Men é o 1. É um testemunho de até onde o gênero poderia cair, ou quão honesto poderia se tornar, dependendo do seu ponto de vista. Navajo Joe, 1966. Pegue uma parte de western spaghetti, uma parte de insensibilidade de Hollywood, e o que você tem, entender? Navajo Joe, Burt Reynolds, que não é nem de longe nativo americano, estrela com o rosto pintado de marrom como um vingador navajo que caça coletores de escalpos. O resultado é, na melhor das hipóteses, desconfortável e, na pior, francamente ofensivo. Até Reynolds odiava, brincando depois que as únicas pessoas que viram o filme foram prisioneiros e passageiros de avião porque não podiam deixar. A representação dos nativos americanos no filme é um conjunto de estereótipos, e o elenco foi amplamente criticado até mesmo na época. A história, roteiro padrão de vingança, mas com Reynolds em um traje japonês e uma peruca, parecendo que entrou no set errado. Apesar da controvérsia, Navajo Joe desenvolveu um estranho culto de seguidores. Tarantino adora o filme pela música, se por nada mais, mas para todos os outros, é uma história de alerta. Representatividade importa, e um mau elenco dura para sempre. Django, 1966. Antes de Tarantino transformar o nome em um meme, o Django original foi um dos filmes mais banidos na Europa. Franco Nero interpreta um anti-herói arrastando um caixão em um mundo tão sombrio, tão lamacento e tão ensanguentado que fazia Clint Eastwood parecer um couro. Menino. A violência é lendária. Corpos se acumulam às dúzias. Metralhadoras dizimam exércitos e a lama nunca parece secar. Quando o filme foi lançado, os censores italianos o classificaram como para maiores de 18 anos. O British Board of Film Censors recusou-se a classificá-lo, e nos Estados Unidos, ele circulou nos drive-ins antes que alguém ousasse exibi-lo em cinemas regulares, mas o estilo era inegável. Django é rápido, brutal e mais nihilista do que qualquer coisa que veio antes. Isso gerou dezenas de sequências não oficiais, imitações e, eventualmente, homenagem. Se você gosta dos seus westerns com intensidade e muitas mortes, Django é onde tudo começou. Controverso na época, influente para sempre. Sergeant Rutledge, 1960. Muito antes de Pantera Negra, havia Sergeant Rutledge, um herói negro em um western de Hollywood. Dirigido por John Ford, conta a história de um soldado negro da União, acusado de assassinato e estupro. Uma acusação carregada de preconceito racial, tanto no filme quanto no mundo fora do teatro. A atuação de Wood Strode é magnética, digna e poderosa. Lançado antes da Lei dos Direitos Civis, o filme foi uma grande aposta. Teatros do Sul se recusaram a exibi-lo, e muitos críticos se sentiram desconfortáveis com a forma como abordava raça, preconceito e justiça. Ford, culpado de perpetuar estereótipos racistas em filmes anteriores, tentou acertar as contas, mas a controvérsia perseguiu o filme desde o roteiro até a tela. Hoje, Sergeant Rutledge é visto como antecipado ao seu tempo.
Um filme que tentou lidar com o pecado original da América muito antes de Hollywood estar pronta. Seu legado? Complicado, mas importante. Meu ódio será sua herança. 1969. Se o proscrito ultrapassou limites com decotes, meu ódio será sua herança. Os destruiu com balas. A obra-prima de Sam Peckinpah é cheia de banhos de sangue em câmera lenta, ambiguidade moral e morte com letra maiúscula. Quando estreou, o público não estava preparado. A violência era sem precedentes. Corpos dilacerados, explosivos estourando como fogos de artifício no dia da independência. O filme recebeu uma classificação de maiores de 17 anos, antes mesmo de a classificação DC ser algo existente. Críticos o chamaram de depravado, mas cineastas o chamaram de gênios. O próprio elenco admitiu ter ficado abalado com o que estavam filmando. A mensagem do filme? Violência não é divertida, e o Oeste não era bonito. A insistência de Peckinpah em mostrar sangue e dor era sua maneira de dizer: chega de adoração aos heróis. The Wild Bunch mudou Hollywood da noite para o dia. De repente, não se podia fingir que morrer em um western era algo limpo e nobre. O número de corpos era alto, mas a influência do filme foi ainda maior. Hoje, é lendário pelas razões certas e erradas. High Noon, 1952. Este é mais do que apenas um relógio tic-tac. É um coquetel Molotov lançado na política de Hollywood dos anos 1950. O Marechal Will Kane tenta reunir uma cidade contra uma gangue de assassinos apenas para descobrir que todos estão com muito medo ou covardes demais para ajuda. É uma contagem regressiva de nervos, mas o que realmente irritou as pessoas foi o subtexto. O roteirista Carl Foreman foi colocado na lista negra durante o Pânico Vermelho, e o filme faz uma crítica nada sutil às pessoas que viram as costas para os princípios. John Wayne chamou-o de a coisa mais anti-americana que já vi, e liderou o ataque contra Foreman. O filme foi proibido em alguns países, ridicularizado em outros, e tornou-se uma alegoria para a caça às bruxas de McCarthy. Caças. Mas também ganhou Oscars, e ainda é um dos westerns mais analisados de todos os tempos. Às vezes, ficar sozinho é a coisa mais corajosa e controversa que você pode fazer. Triunfos de um Homem Chamado Cavalo, 1983. Quando o terceiro filme da trilogia, Um Homem Chamado Cavalo, foi lançado, a maior controvérsia não estava na tela. Estava nos bastidores, cenas. Triunfos de um Homem Chamado Cavalo foi filmado sem a supervisão da American Humane Association. Cavalos morreram durante a produção e a notícia gerou um clamor nacional e internacional. Grupos de direitos dos animais organizaram protestos e chamaram por boicotes, transformando o que poderia ter sido uma sequência esquecível em um símbolo do lado sombrio de Hollywood. A história do filme, já prejudicada pela narrativa de Salvador Branco e estereótipos ultrapassados, foi ofuscada pela indignação com relação aos animais, crueldade. Os estúdios se apressaram para consertar a situação, mas o dano já estava feito. A controvérsia levou a uma aplicação mais rigorosa da segurança dos animais nos filmes e manchou o legado da trilogia Horse para sempre. Se você quer saber o quão longe um filme pode cair em desgraça, não precisa procurar mais. Às vezes, o verdadeiro drama não está na tela, mas no set. E então, aí está. 15 faroestes que abalaram Hollywood, mudaram a história e forçaram o público a olhar para o Oeste e para si mesmos um pouco. De forma diferente. Esses filmes não eram apenas entretenimento, eles foram terremotos culturais, levantando questões que ainda estamos debatendo hoje. Qual desses filmes lendários chocou você mais? Perdemos o seu faroeste escandaloso favorito? Deixe-nos saber nos comentários, abaixo. Se você ama essa jornada selvagem pelos territórios mais proibidos do cinema, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Ative o ícone do sino para nunca perder outro mergulho profundo em filmes e história. Obrigado por assistir. E lembre-se, às vezes o verdadeiro drama não está na tela, mas no mundo que esses filmes deixaram para trás. Nos vemos no próximo confronto.